Pois é, boa noite, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Duplo Expresso de domingo, Duplo Expresso especial, né? Todo domingo a gente vem aqui agora para conversar sobre o que importa, sobre política, que é política que movimenta a sua vida. Você foi à praia hoje, isso é política. Se você ainda está na praia, isso é política. Se você está em casa assistindo televisão, isso é política. Tudo que você está fazendo nesse momento é política. Então, é por isso que a gente fala sobre política. Comigo, o Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Alô, Rômulus, boa noite. Boa noite, Wellington Calazans. Boa noite para você que está nos acompanhando aí nesse domingo, onde a gente vai poder conversar com mais calma, né, Wellington? Mas sem demorar muito, porque aqui já são 10 da noite, e a gente tem que apresentar um programa amanhã de manhã, mas conversar um pouquinho mais detidamente, de uma maneira mais reflexiva, sobre as questões que ficaram aí em aberto da semana passada e as perspectivas para essa próxima semana que começa, não é, Wellington? Com certeza, vocês já devem estar percebendo aí a diferença da qualidade de imagem do Rômulus. Nós já estamos, aos poucos, introduzindo os novos equipamentos adquiridos para que possamos melhorar a cada dia a nossa transmissão. Este programa está transmitido simultaneamente no YouTube e no Facebook, mas a melhor qualidade você encontra em duploexpresso.com, a nossa página, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Rômulus, que vai conversar com o nosso primeiro convidado da noite, que é o ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Então, ele continua ministro da Justiça até o mês de dezembro, porque não reconhecemos o atual governo, o governo Temer. Eugênio Aragão. Rômulus. Wellington, eu já passei o link aqui, estamos aguardando o ministro Eugênio Aragão entrar, mas ele já viu aqui, já deu visualização no link, então daqui a pouco ele entra. Eu vou até aproveitar, Wellington, então, e fazer... explicar para as pessoas, está havendo um problema que a notificação por e-mail não está sendo enviada. Já deve ter aí uns 4 dias, eu não tenho que nem eu mesmo estou recebendo. É um problema aí com o plugin, eu já chequei tudo, já reinstalei, não está funcionando. Mas a gente tem vários plugins que oferecem esse serviço. Então, terminando aqui, eu devo olhar lá, substituir por um novo, ver que funcione, porque sabe qual é o problema, Wellington? É o sucesso. São muitos e-mails. Aí falou que realmente quando tem muitos e-mails, que a pessoa tem que agendar para sair um pouco, assim, para escalonar, né? Não sair tudo de uma vez, porque aí dá problema sair tudo de uma vez. Eu não domino isso, tem que ser uma pessoa de informática para fazer essa questão do escalonamento. E aí, então, realmente, eu vou precisar. Mas se vocês querem receber notificação, continuem preenchendo lá, porque esses dados a lista fica guardada e ela vai ser reaproveitada. Então, brevemente, hoje ou amanhã, a gente está resolvendo esse problema. Mas as notificações por navegador, tanto no celular como no computador, laptop ou desktop, que você ativa, essas estão funcionando plenamente, recebendo a notificaçãozinha ali no Chrome, no Explorer, no Safari, qualquer que seja que você use, essas estão funcionando. Também tem mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que assinaram por e-mail também estão assinando pela notificação. Então, fica de olho, se você já tinha por e-mail e quer continuar ligado aí recebendo, use essa notificação do browser, navegando você vai saber automaticamente quando tiver conteúdo novo. É isso aí, Rômulus. E se você usa o Telegram e quer saber de tudo que acontece no Duplo Expresso antes de todo mundo, você vai lá no Telegram e procura o canal Duplo Expresso e recebe imediatamente todas as movimentações do blog, artigos publicados, lives, tudo, enfim, tá bom? duploexpresso.com é a página e o Telegram é Duplo Expresso. Basta você escrever e vai sair por lá. A gente vai ter também como convidada nesta noite aqui no Duplo Expresso de domingo a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Ela vai conversar com a gente sobre o plano Lula de A a Z. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a deputada Maria do Rosário e também com o ministro da Justiça de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão. Até dezembro deste ano ele continua reconhecido por 54 milhões de brasileiros que votaram em Dilma como o legítimo ministro da Justiça. E ele vai falar com a gente sobre a atualidade jurídica no Brasil, né? E de justiça a gente não pode nem citar. Rômulus, enquanto eu estou aqui conversando com o público, você pode tentar reativar o contato ou então me dar um ok se já estiver tudo certo, tá bom? Eu estou muito curioso para ouvir o que o Eugênio Aragão, ele viu. Eu liguei para ele, eu vou tentar ligar novamente aqui no celular quando se fala, mas estou muito curioso para ouvir. Eu pedi para que ele
viesse falar com a gente, especificamente dos desdobramentos para a Lava Jato, melhor, os desdobramentos nos processos do presidente Lula e de todas as outras pessoas que foram processadas, algumas presas com base em prova falsa, Wellington, que aí a gente está revelado. Agora, eles admitiram, tem muito diversionismo ali, eles estão tentando valorizar uma história ali, de dizer que o documento que tem sobre o sítio, esse vale, mas que tem outros que não, quando, na verdade, o Luiz Nassif fez um argumento muito bom, ele dizia que eles analisaram de milhões de documentos, só 800. E se tiver nos outros milhões algum que contradiga o que está dito no tal que eles pegaram, e que já sabidamente pode ser manipulado. Então, isso é tentar pegar um limão e fazer uma limonada. Foi revelado que a investigação, quer dizer, revelado não. Revelado, modéstia à parte, o Duplo Expresso revelou, lá desde dezembro, com um trabalho coletivo de toda a nossa comunidade, nossa rede. Mas foi confirmado por próprios que as provas são falsas, que teve alteração fraude da Odebrecht e da Procuradoria. Teve alteração quando estava na Procuradoria. Lembrando, Wellington, que os procuradores ou policiais, né, a força-tarefa, usava para extrair os documentos que eles usavam como prova, um funcionário do Odebrecht, que era laranja do Odebrecht, numa empresa de informática, que, na verdade, era o TI do Odebrecht, mas eles fingiam que era uma empresa separada, justamente para não deixar as digitais. Então, esse sujeito, que deveria estar sendo investigado, porque ordenou destruição de prova, fraudou no dia que teve a batida na Polícia Federal, era quem ajudava, ou seja, ele apagava os próprios rastros. Então, se foi ele, se os procuradores sabiam... Agora, uma coisa é certa, os procuradores lá, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Pozobon, que eu chamo de Preço Bom, esse pessoal todo, eles já estão sabendo disso há muito tempo, há mais de ano, tá? Então, todo esse tempo aí que eles estão falando era tudo mentira. E, ao contrário do que eles vêm falando, eles mentiram falando que ao longo do processo, eles diziam que tinham acesso ao MyWebDay. Vem falando isso, Wellington, desde o início. E agora a Polícia Federal confirma que não, que eles não têm acesso. Para mim, eles têm e fingem que não têm, porque não querem que apareça o que tem no MyWebDay. O MyWebDay é o Atlas da corrupção no Brasil. Aí tem juiz, tem ministro do STF, tem tucano, tem procurador, tem PGR. Então, eles não podem de jeito nenhum mostrar isso. Como eu já falei aqui, saíram 2 milhões, acho que 2 milhões de documentos saíram da Suíça, e aí agora no Brasil entregaram para eles 2 milhões. Mesmo aí já estava faltando. O pessoal está falando agora como novidade, falando, a Odebrecht apagou, o que estava na Suíça foi alterado. Gente, isso é novidade para quem não leu o Duplo Expresso. O áudio bomba que soltou a barata voadora lá em Curitiba, que a gente publicou aqui no início de janeiro, a fonte do TI do Odebrecht falava que a base de dados da Suíça tinha sido batizada e era desatualizada, parcial. E ele fala, então, que eu quero reforçar algo importantíssimo. Conversei hoje com o Cristiano Zanin, ele achou que a gente deve insistir nisso. Tenho insistido, já que a gente vai ter aqui Maria do Rosário, todas as assessorias que nos veem, parlamentares. Amanhã, segunda-feira, eu quero ver todos os parlamentares do PT oficiando em conjunto a Procuradora-Geral da República para que ela impeça a destruição final e definitiva, inapelável, das provas, as verdadeiras. Porque haverá, como a gente já falou aqui há um tempo, mas vamos explicar, eles estão fazendo uma migração do sistema Oracle, que é americano, para o sistema SAP, que é alemão. Eles inventaram que é por causa do compliance, porque no Oracle eles faziam corrupção no Oracle, então eles querem agora um sistema virgem para serem rebatizados, se livrar do pecado. Não, o sistema Oracle, para quem não é corrupto, ele não faz corrupção. O SAP, para quem é corrupto, vai fazer corrupção. Então, o sistema não tem nada a ver. Ele só responde às ordens que são dadas. Na verdade, a fonte do TI da Odebrecht nos falou que essa migração é justamente para haver a destruição final inapelável das provas que provam. As provas que provam, olha só. As provas que revelam que o presidente Lula, comprovam que o presidente Lula não é culpado, porque a gente tem que falar que as provas que provam, né, porque ele tem prova falsa. Então, essas são as provas verdadeiras. Essas são as provas que comprovam a inocência do presidente Lula e que provam, Wellington, os crimes cometidos aí por procurador, juiz, tucano. Então, quando houver a migração, para quem não entende informática, é o seguinte: quando você vai lá no seu celular
ou no seu computador e apaga um arquivo, ele não some, não. Ele continua lá gravado. Só quando você grava um novo arquivo e ele é reescrito por cima, aí sim ele sumiu definitivamente. Então, com a migração do sistema Oracle para o SAP, todo o hardware, as máquinas virtuais estavam ocupadas com essas informações no Oracle, vão ficar livres. E imediatamente o pessoal lá que é mantenedor desses servidores vai utilizar para um novo cliente, vai reescrever com coisas. Então, aí sim vai se perder de maneira definitiva as provas da inocência do presidente Lula, da fraude, da prevaricação da Lava Jato e da corrupção de quem foi protegido até aqui, Wellington. Judiciário, Ministério Público, redes de televisão, jornalistas, tribunais de contas, tribunais superiores, ministros. Então, todos eles estão interessados. Tem que oficial, Wellington, que é para destruir o álibi da Raquel Dodge. Mas ela não quer, ela quer que destrua. Ela quer que destrua. Porque vai ter lá antecessores dela, vai ter lá ali pessoas que sentam do lado dela ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ter pessoas da simpatia política dela, que ela vem protegendo aí. Então, ela quer que seja destruída, mas ela não pode ficar com álibi de não ter sido provocada. Então, a gente quer que os parlamentares do PT e todos os partidos da oposição, amanhã, oficiem essa senhora para que ela impeça, dê uma ordem, para que a Odebrecht pare já essa migração da Oracle para a SAP, porque a gente sabe que isso é destruição de provas. Então, se isso for a cabo, a Procuradora-Geral da República é a responsável. Até agora ela não é. Ela não foi provocada, ela não foi oficiada. Então, quero todos os deputados, senadores, oficiando ela amanhã. A gente vai falando isso aqui, Wellington, desde dezembro. Desde dezembro. Olha aí, vamos esperar. É em junho. Vai se concluir em junho. Daqui a 3 meses, a prova da inocência do presidente Lula vai ser destruída. Eu quero saber o que os parlamentares do PT vão fazer a respeito amanhã, Wellington, no dia 26 de fevereiro. É isso aí. Nunca é demais lembrar, Rômulus, que o ministro do STF, Teori Zavascki, não é? Ele estava interessado em conhecer a verdade sobre Odebrecht e morreu naquele acidente de avião. E o delegado da Polícia Federal que estava investigando a queda do avião morreu assassinado. Então temos muita coisa, né, para lutar sobre essas provas que poderão vir a ser destruídas. Elas revelam certamente muitas coisas. Revelam a inocência de Lula e revelam os verdadeiros bandidos nessa história. Por isso é que há esse desvio de foco para assuntos menores, quando esse assunto de vital importância, ele não é nem secundarizado, ele é terceirizado, quarteirizado, ou simplesmente escondido para que o povo não tenha nenhuma noção do que realmente está acontecendo. Daqui a pouquinho mesmo, nós já vamos ter a deputada Maria do Rosário, estou aguardando aqui a chegada dela, e também o ministro Eugênio Aragão, tá? Ministro nosso aqui, nosso ministro que recebeu o cargo de uma presidenta eleita. Então, é ele o legítimo ministro da Justiça do Brasil. Vamos lá, Rômulo, já está em linha. Já está em linha aí, Rômulo? Você? Está no horário já da deputada, né, Wellington? Ela não ia entrar às 6h15? 6h15. Já deu toque aqui para ela chegar. Vamos falar com ela então, porque eu não estou conseguindo falar com o Eugênio Aragão. Vamos falar com ela primeiro e depois a gente fala com o Eugênio e retoma essa questão da Lava Jato, Wellington. Tá bom, então. Então, com a deputada Maria do Rosário, nós vamos falar sobre o plano Lula de A a Z, é o plano do PT, e ela vem aqui dizer se a gente do Duplo Expresso está errado, e se quem está certo é quem disse que existe um plano B, né? Um plano B de bola nas costas, como bem disse aí o senador Lindbergh Farias, inclusive acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, Romulo, pedindo para que você lesse o artigo que ele publicou e ele enviou o link para mim, tá aí no nosso chat, tá bom? Vamos republicar lá no blog também, Wellington. Vamos ter um prazer. O senador Lindbergh, como eu falei aqui na última live que a gente teve com ele, é uma pessoa que lê muito, uma pessoa que se preocupa com a educação política das suas bases, que está sempre citando material de referência e escreve muito bem. Então, tenho certeza que esse artigo é excelente. Já sem ler, eu já digo. Já não li, já gostei, mas vou ler. Segura a onda aí um pouquinho, eu vou entrar em contato com a deputada, ela já entra com a gente, tá bom?
Certo. Então, eu vou só comentar, Wellington, enquanto você entra em contato com a deputada Maria do Rosário, um pouco mais sobre essa questão da Lava Jato. Realmente, agora é a hora da onça beber água. Eles estão tentando pegar o limão. Ah, já temos a deputada aí. A câmera está invertida, deputada. Olá. Olá, deputada. A câmera está invertida. Oi. Deputada, tá a câmera está virada. Precisa destravar aí. Precisa destravar. Enquanto a deputada resolve... Fecha e abre a câmera de novo. Isso. Foi. Ótimo. Eu virei. Deu então, certo? Tá, tudo bem. Vamos assim mesmo. A posição seria horizontal, mas está travado na vertical, então não adianta muito ficar... O importante é que já chegou aqui. Excelente. Tá ótimo. Obrigada. Então, estamos aqui com a deputada... mesmo. Perdão. Sim, o nosso expresso é de trem, hein? Pois tem o café também. É isso. Então, deputada, eu estou aqui com a deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul. Deputada, nós somos muito gratos por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, e temos uma pergunta muito, muito objetiva. A nossa pergunta é: Lula de A a Z, posso dizer que plano B é rendição? Então, é assim, deputada, que eu quero começar a nossa conversa. É Lula de A a Z no PT ou tem plano B? Só tem plano L de Lula. Porque caçar os direitos políticos de Lula é caçar os direitos políticos de todos os brasileiros e brasileiras. O que está acontecendo no Brasil hoje é algo que fere totalmente a legalidade, fere a Constituição Federal, as normas que o Brasil é participante no plano internacional, normas de direitos humanos, de garantias de direitos civis. O cidadão Lula está sendo atingido dessa forma, é de uma ousadia que já mostra como é que os demais cidadãos brasileiros são tratados à margem da política real. Como, mais uma vez, as elites manipulam a democracia no Brasil de forma a produzi-la, a organizá-la de acordo com o seu interesse e não de acordo com as regras que são pactuadas. Então, para a esquerda brasileira, se trata, sim, de uma questão de princípio, ser livre para apresentar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, ao mesmo tempo, não é uma questão só para a esquerda. Eu quero me dirigir até às pessoas que são liberais, que têm outras perspectivas sobre a economia, sobre a organização da sociedade. E, na verdade, é importante que elas compreendam que, na medida que o principal ator da política nacional, o cara que está na frente das pesquisas, o cara que foi 2 vezes presidente, um cara que marca a época no Brasil, está sendo caçado em um processo totalmente marcado por ilegalidades, perseguido político por um juiz de primeira instância. E o STF dobra-se diante disso. Inclusive, quando isso acontece, mesmo estes setores liberais, médios, democráticos, de um modo geral, eles estão sendo atingidos também. Então, acho que seria muito bom se eles também defendessem o direito de Lula a ser candidato neste momento. Estamos conversando aqui com a deputada federal Maria do Rosário, que acabou de confirmar aquilo que a gente vem falando no Expresso ao longo da semana, e não existe plano B no PT. É Lula de A a Z. Rômulo Maia, é com você. Deputada Maria do Rosário, a gente tem visto algumas pessoas fora do partido defendendo plano B. A gente viu um artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, em que o Matias Alencastro, na coluna de opinião, criticava a fala da senadora e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, no aniversário de 38 anos do partido, falando que não tem plano B e que isso era uma construção de fora para dentro. E, de fato, é. Então, eu pergunto, deputada, a gente sabe que há pessoas no PT que defendem, sim, plano B. A gente teve inclusive, pronunciamento do presidente do PT do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, publicou um artigo dizendo que tinha que ter plano B, sim, que tinha que ser uma pessoa moderada, que já governou e que converse com capital. Alguém assim
a descrição dele parecia alguém com perfil do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Eu pergunto para a senhora, deputada, qual é a representatividade dentro do PT dessas pessoas que acham que tem que ter plano B? Olha, essas pessoas referidas, o próprio Washington Quaquá é uma liderança importante no PT do Rio de Janeiro, é o presidente do PT do Rio. Em vários aspectos pode ser contestado, mas ele tem uma capacidade de articulação importante, eu não negaria isso. No entanto, nós tomamos uma decisão. Como vocês sabem, o PT é um partido plural. Só que, neste momento, nós estamos considerando que qualquer defesa, isso nas nossas reuniões, tomamos uma deliberação, qualquer defesa que signifique fragilizar a candidatura de Lula e a defesa que nós estamos fazendo da sua possibilidade, do seu direito de ser candidato e do direito do povo brasileiro votar em Lula, qualquer coisa fora disso está totalmente desautorizado dentro do PT. Não é só passível de crítica, mas é passível, talvez, nos poucos gestos desse tamanho de desautorização. A Executiva Nacional do PT tomou essa decisão. A presidenta Gleisi Hoffmann está fazendo um trabalho excepcional, ela está cumprindo seu papel. Ela está colocando a cara na linha de frente da defesa do presidente Lula, porque não poderia ser diferente, mas porque ela usa uma frase com a qual eu concordo totalmente, que é: nós estamos convencidos de que há uma simulação em torno desses ataques a Lula. É tudo secundário, é tudo bobagem, é tudo totalmente secundário diante dos interesses do Brasil que estão colocados e do projeto de Brasil que está sendo hoje destruído por quem tomou o poder e que quer, na verdade, continuar. Então, o Quaquá ou outros que estejam utilizando desse expediente, eu acho que o próprio Quaquá refluiu dessa posição publicamente, eu creio que nós estamos numa condição agora de dizer não estão autorizados. O PT tem um lado, está claro, e o João Pedro Stede disse uma coisa que eu repito para vocês. A candidatura do Lula não é mais só do PT. Ela foi colocada, e a defesa dele, aqui em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre agora, naquele grande ato do dia 24 de janeiro, ao mesmo tempo que ensaiavam um teatro no TRF4, mais uma das cenas do teatro que ocorre no TRF4, o João Pedro Stede disse muito bem, aquele ato ali, sendo da sociedade civil, Lula já é candidato desse povo, sabe? Do povo simples, do povo humilde, dos lutadores dos movimentos sociais, das favelas ocupadas pelos militares, das pessoas que estão desempregadas, que estão procurando lugar na saúde, de quem não está mais conseguindo colocar o filho na universidade ou nem na creche. Então, isso tudo que está colocado aqui. Aqui perto da minha casa, tem eu moro num bairro, enfim, classe média baixa, tem uma das casas mais ricas assim, do bairro, tem uma grande faixa, queremos Lula na cadeia. E hoje eu estava observando uma pessoa carregando uma carroça, né? Uma pessoa que puxava um carrinho, passando na frente daquela casa. Eu não sei. Entendeu? Lula sempre governou para todo mundo, mas esse ódio que vem de lá é tão grande que eu fico pensando, é hora de governar. O Eugênio, olha aí, Eugênio. Pois é, chegou aqui também o ministro, nós reconhecemos ele como ministro afastado junto com a presidenta eleita Dilma Rousseff. Até dezembro ele é o nosso ministro da Justiça, chegou por aqui. Então, vou cumprimentá-lo aqui, deputada. Boa noite, ministro Eugênio Aragão. Bem-vindo ao Duplo Expresso mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Maria do Rosário. Boa noite, prazerzão. Fico feliz aqui de encontrá-los aqui. Pois é. Estamos conversando aqui com o ministro Eugênio, com a deputada, sobre o plano único. Ela chegou a dizer que a única letra que sairia do A a Z como plano para Lula, como candidato, seria a letra L de Lula. Ou seja, não existe nenhuma outra possibilidade de trabalhar uma outra perspectiva. De tudo, a deputada, essa é a minha próxima pergunta para ela, mas eu já vou anunciando qual vai ser a próxima pergunta, deputada. Wellington, você me permite, só algo que me ocorreu agora. Sim. Essa questão de iniciais, de falar de plano A, plano B, e a gente falando de plano L, a gente não quer plano FH, né? FH não traz boas memórias para o Brasil. Pois é. Então, deputada, a próxima pergunta que eu vou fazer é exatamente se isso desmobiliza, porque aí as manifestações lindíssimas em Porto Alegre,
não podemos deixar que houve realmente o abraço do povo à causa da defesa de Lula. Agora eu passo para o Rômulus, que vai conversar rapidamente com o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Rômulus. Ministro Eugênio Aragão, algumas pessoas se surpreenderam com esse laudo da Polícia Federal, confessando aquilo que nós já sabíamos há muito tempo e já prováramos, inclusive, com documentos, que há uma fraude na investigação. Essa suposta investigação da Lava Jato é uma grande farsa, não se sabe até em que medida a destruição e a manipulação de provas foi só da Odebrecht, até que ponto os procuradores participaram, mas o certo é que dessa manipulação e destruição eles tomaram conhecimento já há muito tempo. E nós temos aí o grande constrangimento da grande homologação lá do pacotão da delação ter sido feita num recesso pela senhora presidente do Judiciário, presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Essa delação, agora quem sabe que é uma farsa. Quais seriam as consequências? Eu sempre aponto aqui a nulidade dos acordos, do acordo de leniência com a pessoa jurídica lá do Odebrecht e o acordo de delação, automático, porque eles esconderam, fraudaram, manipularam provas. Que outras consequências nós teremos aí, não só para os processos do presidente Lula, que tem ampla repercussão política, mas para as dezenas, quiçá centenas de pessoas que têm sido processadas, algumas presas, com base em provas falsas ou ocultas, fabricadas ao longo desses anos, ministro Eugênio Aragão? Olha, isso tudo é resultado da metodologia que vem sendo adotado pelo Ministério Público desde o mensalão, né? Eu já chamei atenção para isso várias vezes. O Ministério Público monta uma teoria prévia, né, que lhes parece bastante plausível, mas que, na verdade, não é nada mais do que um construto mental deles, né, de uma certa dinâmica de fatos. Depois que eles conseguiram construir essa teoria de como os fatos teriam na sua cabeça se desenvolvido, né, a partir daí eles vão, então, para o jogo de puzzle, ou seja, para o jogo de quebra-cabeça. Eles vão querendo as pecinhas todas para confirmar essa teoria deles, né? E aí, então, eles vão saindo comprando provas, né? Isso se faz de várias formas, comprometendo testemunhas, ameaçando-as. Olha, se não colaborar, pode acontecer isso, isso, isso e isso. E a própria colaboração premiada, a chamada delação premiada aqui no Brasil, que, na verdade, acabou sendo um instrumento vulgarizado, se confundindo com a própria prova, coisa que nunca a legislação, ou seja, a Lei 12.850, permitiu, né? Temos que lembrar que toda e qualquer delação premiada ela é apenas um projeto de prova, é uma promessa de prova, né? A pessoa, quando depõe como delator, ela está apenas dizendo, olha, eu provarei isso, 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 isso. O que ela está dizendo por si só não é prova nenhuma, até porque o delator ele não é compromissado como uma testemunha, ele não é obrigado a dizer a verdade. Ou seja, ele só sabe que se ele não disser a verdade, o negócio que ele está fazendo com o Ministério Público vai por água abaixo. Então, claro que no momento em que, por exemplo, Joesley Batista, né, ele não conseguiu, quer dizer, no momento que se verificou que ele não tinha entregue tudo, né, para o processo do que ele sabia e que toda aquela delação era uma montagem, Joesley Batista teve a sua colaboração premiada anulada e ele foi preso, né? Então, isso vale também para toda a diretoria da Odebrecht. No momento em que você verifica que aquela promessa de entrega de dados, na verdade, vamos dizer, é uma fraude, né? Porque aqueles dados não são os dados realmente completos que estavam dentro do computador, mas apenas fração deles, porque o que interessava foi destruído, né? Então, aqui também nós temos a hipótese da anulação de todo o processo, ou seja, a deshomologação
desse acordo. O acordo não vale mais nada e a consequência, evidentemente, é que todos serão processados e, como eles se revelaram eventualmente fraudadores da prova, cabe até, pelo artigo 312, a garantia da instrução criminal, não é isso? Cabe até a prisão preventiva deles. Né? Essas, para mim, são as consequências. Pois é. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo. Estamos conversando aqui com o ministro da Justiça de Dilma Rousseff, eleita presidenta constitucional até dezembro deste ano, Eugênio Aragão. Com a gente também a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, que agora vai responder a última pergunta e vai ficar à vontade para ou se despedir ou continuar com a gente. As portas continuam abertas aqui, deputada, mas a gente sabe que certamente o seu tempo com a família, hoje domingo e tal, nós não vamos ocupá-la muito, e o tema específico que estamos tratando com a deputada é Lula de A a Z. O plano do PT é esse aí, o alfabeto com Lula como candidato à presidência. Deputada, quando surgem algumas células de dentro do partido tentando falar de plano B, isso pode gerar a desmobilização de milhões de pessoas. Qual a sua avaliação sobre este risco? E realmente já vai haver aí um ultimato. Olha, quem abrir a boca para falar de plano B estará ferindo uma orientação do partido. Deputada Maria do Rosário. Olha, o PT já disse isso para os seus militantes, para os seus dirigentes, para os seus parlamentares. Ainda que o PT seja um partido extremamente livre na sua forma de organização, ele tem critérios muito claros e ele tem consciência, como partido, da sua responsabilidade diante do Brasil. Então, não há qualquer dúvida de que nós compreendemos esse momento e o ataque a Lula como mais uma fase do golpe que foi instituído em diferentes outros momentos, inclusive perpassando aquele momento no Congresso Nacional, quando o Judiciário, o Legislativo e uma série de outras instituições se reuniram a partir de interesses específicos e acabaram, de fato, por colocar diante do Brasil uma obstrução à continuidade democrática. O que nós estamos vendo é uma obstrução da democracia do país. Eu queria ainda sublinhar, diante dessa nossa responsabilidade, e o Eugênio Aragão tem trabalhado muito com isso também, de garantirmos o direito do presidente Lula ser candidato e do Brasil de eleger o projeto que o Lula representa, que quando o Eugênio Aragão usa da palavra, ele não faz apenas como um jurista, como um conhecedor do direito, ou como alguém que exerceu de forma magnífica as atribuições de ministro da Justiça no governo da presidenta Dilma. Tudo isso é verdade. Mas eu quero destacar, Eugênio, a sua vida também dedicada ao próprio Ministério Público como instituição e à realização da justiça através do Ministério Público. Quando eu conheci o Eugênio no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que ele integrava representando a cátedra, se não me engano, não sei se do direito penal ou constitucional, no antigo CDD-PH, ele já ocupava uma função no Ministério Público de corregedor, mas ao longo de uma vida, professor de direito e dedicado aos temas do direito, também no Ministério Público. Então, o Eugênio Aragão, que traz esse conhecimento ao Brasil, ao dizer que muitas vezes o Ministério Público constrói uma tese, constrói uma hipótese e em torno dela depois vai recheando, vai sustentando, para sustentar aquela hipótese, vai organizando as informações de uma forma que corrobore aquela tese inicial. Eu acho que é extremamente esclarecedor para todas nós que queremos conhecer as nossas instituições. O Congresso Nacional tem inúmeros problemas que nós conhecemos e precisamos. O Judiciário tem seus problemas, agora a gente está vendo em todos os níveis, em todas as modalidades, mas o Ministério Público também. O Ministério Público não está ao largo de ter que reciclar-se também das dificuldades que vários setores estão impondo ao Brasil. Deputada, muito obrigado por ter vindo aqui, por aceitar esse convite num domingo. Sabemos que não é nada fácil. E parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço, um grande beijo.
Um bom domingo. Deputada, só Obrigada. me Bom despedindo da domingo. senhora. Antes de a gente entrar no ar, deputada, eu conversava aqui, uma das questões-chave da Odebrecht é que, no mês de junho, haverá migração do sistema que eles usam até aqui para fazer os lançamentos contábeis, inclusive propina, que é o sistema Oracle, da empresa Oracle americana, para uma empresa alemã que se chama SAP. E quando eles falam que essa migração foi ordenada pelo compliance, mas não, essa migração é para justificar a destruição final, inapelável, das provas que sustentam, por exemplo, a inocência do presidente Lula e a corrupção de quem eles esconderam até aqui. Então, procuradores, juízes, políticos do PSDB, grandes empresas de mídia, jornalistas. E em junho, daqui a 3 meses, caso não seja impedida essa migração, a gente tem uma fonte do TI do Odebrecht que nos falou disso, e a gente tem entrevista gravada. Se não for impedida essa migração, aí serão escritos novos arquivos por cima desses que vão ser migrados, e com isso haverá a perda definitiva da prova. Então, eu conversava mais cedo com o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, e como o presidente Lula é o maior interessado em conhecer a verdade, ele quer impedir a destruição das provas. Então, ele gostou da ideia que eu tive dos parlamentares provocarem a Procuradora-Geral da República, oficiarem ela, para que ela impeça a Odebrecht de levar a cabo essa migração. Então, eu recomendo que aí fora do ar, depois, a senhora converse com o Eugênio Aragão, para ele, de repente, dar alguma ideia de como substanciar esse pedido aí, mas a gente tem que acabar com esse álibi da PGR, porque interessa a quem está aí a destruição das provas. Então, provavelmente, a procuradora, o STF quer destruir, mas o presidente Lula não. Ele quer a verdade. Não, e é totalmente regimental as informações por via do próprio parlamento. É regimental, é constitucional. Nós vamos, essa semana mesmo, trabalhar, orientados certamente pelo próprio doutor Eugênio, pelo doutor Cristiano, pelo conjunto de advogados que estão se dedicando a isso. Nós compramos essa briga lá dentro da Câmara. Pode deixar. Um grande abraço, viu? Um grande abraço. Obrigada. Um grande abraço. Felicidades. Uma boa semana. Muito obrigado à deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, que esteve aqui com a gente. Continuamos com o ministro constitucional da Justiça, Eugênio Aragão, ministro de Dilma Rousseff, que foi destituído através de um golpe sem ter cometido crime de responsabilidade. Rômulos. Ministro Eugênio Aragão, a gente viu algumas pessoas aí mais afeitas acho importante, já que a gente tem um senhor aqui hoje, algumas pessoas hesitaram em usar a palavra golpe. Inclusive, famosamente, o ex-ministro da Educação do Espírito de São Paulo, Fernando Haddad, numa entrevista à Folha, ele disse que achava golpe uma palavra muito forte, que preferia interrupção da institucionalidade. Na opinião do senhor, foi golpe ou foi interrupção da institucionalidade? O que o senhor acha? E já falei isso várias vezes, de que a palavra golpe ela tem várias acepções, né? Golpe é usado como palavra, como coup d'état, não é isso, em francês, né? Staatsstreich, em alemão, né? A ideia de uma interrupção, né, de um processo institucional, né? Então, o golpe tem essa ideia, ou seja, uma interrupção violenta, normalmente, ou, no mínimo, vamos dizer, com mecanismos não previstos na legislação para interromper um mandato de quem está governando. Por outro lado, também, golpe tem a acepção de fraude mesmo, né? O sujeito foi vítima de um golpe, né? Um golpe de um estelionatário, né? Então, tem essa dupla acepção. E, no caso do Brasil, o golpe que se deu em 2016 foi exatamente essas duas coisas. Foi um coup d'état, né, no sentido de que realmente se interrompeu o mandato da presidente Dilma Rousseff sem nenhum tipo de base constitucional para isso, porque a hipótese que se levantou para tomar-lhe o mandato era uma fraude, né? Ou seja, não houve nenhum crime de responsabilidade. Isso foi uma montagem feita por um relator
no Tribunal de Contas da União e depois seguido pelos demais colegas corporativamente, e com um procurador do Tribunal de Contas da União partidário, né, que engendraram a teoria de que teria havido essa chamada pedalada fiscal, que não seria nada mais do que a antecipação, né, de despesa, né, com a receita futura, mas dentro do mesmo exercício. Dentro do mesmo exercício. Né? O que nós estamos vendo hoje com Michel Temer é que a pedalada dele é muito mais grave, porque ele deixou um déficit enorme, né? Falam até de 60 bilhões do ano passado, que se estendeu para esse ano, ou seja, ele já gastou dinheiro por conta do exercício seguinte. Isso sim, isso é crime de responsabilidade, porque o princípio da anualidade do orçamento foi gravemente ferido e a lei orçamentária, enfim, foi violada. Não é isso? Aí é outra coisa. Quer dizer, o que Temer fez é infinitamente mais grave do que aquilo que se quis atribuir a Dilma Rousseff, que, afinal de contas, era uma prática desde sempre adotada. O fluxo de caixa do governo ele não é permanente, mas vamos dizer, ele não é, vamos dizer, linear ao longo de todo o ano. Ele vai, assim, por impulsos, né? Quando começa a arrecadação de um tributo, outro tributo e outro tributo, enquanto programas que são feitos, vamos dizer, através de agências como a Caixa Econômica Federal, tem sua continuidade. A Caixa Econômica desembolsa para o programa e o governo depois repõe, não é isso? Foi isso que aconteceu no caso, por exemplo, da Minha Casa Minha Vida, não é isso? Foram simplesmente reposições feitas posteriormente, mas nunca houve nenhum excesso para fora do exercício, ou seja, o orçamento foi rigorosamente cumprido dentro de seu exercício. O que é mais grave nisso tudo é que o relator da época, aliás, um ministro que tem até problemas com seu filho e tudo mais, né? Não é lá uma pessoa que se possa colocar na vitrine, né? Que esse ministro, hoje, ele está insistindo em continuar o processo individualmente contra Dilma, contra o ministro Nelson Barbosa, né? Ou seja, enquanto o governo Dilma terminou de forma abrupta através de um golpe, o sofrimento das pessoas físicas continua. Ou seja, eles são de uma crueldade que não tem limite. Eles sabem perfeitamente que não houve irregularidade nenhuma, mas insistem para fazer a pessoa, o personagem, sangrar, mesmo depois disso tudo. Os processos continuam no TCU, não acabaram, né? Então, evidentemente com finalidades políticas, né, ministro? Claro, claro. Quer dizer, o objetivo, a gente sabe, desde o mensalão, foi o quê? De destruir um partido popular, que é o PT, e que tinha, vamos dizer, dentro dessa paisagem partidária anárquica brasileira, ele tinha, vamos dizer, toda a perspectiva de ser um partido que ia ficar por muito tempo no poder, né? Dada a sua alta popularidade, dada a consistência de seus programas para o Brasil, né? Então, que isso era uma coisa completamente nova. Talvez desde Getúlio nós não tínhamos um governo tão comprometido com os interesses públicos, como foi o governo Lula e depois o governo Dilma, né? Um governo, claro que, vamos dizer, dentro de uma gramática política completamente contaminada, né, por conta das práticas intrapartidárias que vêm já de muito tempo no Brasil, e o governo Lula e o governo Dilma, para poderem fazer o que tinham que fazer, tinham que criar maioria dentro do Congresso e, portanto, interagir com esses partidos que não compartilhavam os ideais do PT e da esquerda, portanto, da frente de esquerda que estava no governo, mas que tinham outros interesses
que fariam com que eles disponibilizassem as suas bancadas, não é isso? Infelizmente, vamos dizer, o contato com esses outros interesses foi, vamos dizer, algo extremamente dolorido para o PT, né, e para toda a esquerda brasileira, mas inevitável dentro do sistema que nós vivemos. Inevitável. Ou seria isso, ou Lula provavelmente seria derrubado no primeiro ou segundo ano, porque lhe tornariam a governabilidade impossível. Né? Então, é isso que nós estamos vendo hoje. Olha, eu quero agradecer ao ministro, vou repetir, para o Duplo Expresso, Eugênio Aragão é o ministro constitucional nomeado pela presidenta Dilma Rousseff, que foi destituída do cargo por um golpe sem ter cometido crime de responsabilidade. Eu quero agradecer a sua dedicação à democracia, por reservar aí um tempo no domingo, né, deixando de lado um pouco a família para poder conversar comigo e com Rômulo, mas, sobretudo, esclarecer ao nosso público a importância de estarmos atentos aos movimentos da justiça e da política atual no Brasil. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Tá. Um bom domingo para vocês. Muito obrigado. Rômulo, conversamos aqui com o ministro Eugênio Aragão, que diversas vezes vem aqui ao Duplo Expresso conversar com a gente sobre a atualidade brasileira. Rômulo, creio que o nosso papel, né, o papel do Duplo Expresso, que foi aí levantado durante toda a semana, eu até escrevi um artigo, vou publicar daqui a pouco, nós recebemos bombardeio de tudo que é lado, né? Mas de tudo que é lado, porque não é fácil você lutar contra a máquina do PIG, quando ela se coloca à disposição de desestruturar as células das quais nós fazemos parte. E aquela coisa de lançar uma chapa arrumadinha entre Haddad e Ciro, aquilo estava com um mau cheiro tão insuportável, né, que atingiu aqui a Suécia e a Suíça. Então eu e Rômulo corremos com essa bandeira para deixar claro que a defesa de Lula passa necessariamente pelo plano único de tê-lo como o candidato do PT. Abrir mão disso é, primeiro, covardia, rendição, né? Rendição substitui por covardia. Segundo, de certa forma, pode ser visto até como uma admissão de culpa. E terceiro, seria apagar tudo aquilo que Marighella ensinou, né, sobre a luta que se perde é aquela que se abandona. Inclusive essa citação de Marighella, que é baiano como eu, né? Só que eu sou Marighella, né? Fico aqui falando. Ele pegou na aula e foi lá. Essa citação está no meu texto, é histórica e merece ser lembrada todos os dias. Rômulo, muito obrigado. Wellington, estou doido para ler o seu artigo. Eu acho que é importante, mais uma vez, só reforçando o que a gente tem falado aqui ao longo dos dias, dos últimos dias, o Duplo Expresso não tem medo de entrar em dividida. Muitas vezes a gente vai desagradar num primeiro momento, mas depois as pessoas vão ver que o que a gente fala, o nosso compromisso, nossa tagline, nosso slogan, a verdade chega primeiro. Evidentemente que era uma brincadeira para o nosso programa ser o primeiro logo às 6 da manhã, mas a gente não está aqui para ganhar dinheiro, pelo contrário, está gastando para caramba do nosso. A gente não está aqui para ganhar curtida, querer ser popular, nunca foi isso. Para isso tem sites que fazem melhor que a gente. Eles pegam, né, aquelas pautas que geram debate, polemizar com o MBL, fazer, pode o homem nu, não pode o homem nu, aí isso dá curtida, dá clicada, dá visualização. Para isso a gente não precisava entrar. A gente entrou para ocupar um espaço que, infelizmente, não estava ocupado, deveria estar, que é o de fazer uma meta-discussão das pautas, falando por que entrou essa pauta agora. O meta-exame da pauta estava carente no nosso campo, a gente entrou para fazer isso, e a gente entrou para entrar em dividida no nosso campo, naquela coisa que é necessário, dar porrada em quem tem que dar. Muitas vezes veículos, a maioria dos veículos, compreensivelmente, tenta ter uma política
de boa vizinhança, não vamos agredir, porque senão a pessoa não vai nos dar entrevista, não vai nos dar anúncios. É compreensível, ok. Mas faltava, talvez alguém, justamente como a gente, por não ter o rabo preso, por ninguém bancar a gente poder falar, faltava isso. Não necessariamente a gente vai convencer, Wellington, quem tá nos ouvindo. Mas a gente traz algo para o debate, a pessoa vai pensar e o debate avança. Então, olha como foi importante o questionamento que a gente botou aqui para todo o desdobramento que culminou lá no aniversário de 38 anos do PT, com falas fortes do senador Lindbergh, líder do PT no Senado, da senadora Gleisi Hoffmann, a presidenta nacional do PT, e do presidente Lula. Entendeu? Então, a gente fez o nosso papel, vamos continuar fazendo, não temos medo de cara feia, não temos medo de pessoal que ameaça, então eu vou desseguir. É engraçado, Wellington, que as pessoas podiam desseguir só, mas não, elas gostam de ficar valorizando, dizer, vou desseguir porque isso é conhecido, uma tática de comunicação, você melhor do que ninguém sabe disso, para influenciar outros. Então a pessoa vai lá na seção de comentários e bota, que decepção, eu seguia tanto, mas agora eu vou desseguir. Porque esse testemunho é para tentar influenciar quem está ali lendo, entendeu? Isso é conhecido, é manjado. Quem colocar esse tipo de mensagem pode crer que é profissional, que está ali profissionalmente, que foi instruído a agir dessa forma. Isso aí são coisas transparentes que quem é do ramo conhece perfeitamente. E, pelo contrário, em vez de perder seguidores, Wellington, a gente ganhou. E eu acho que mesmo quem se contrariou com a gente essa semana, tanto na questão de como abordar a intervenção federal, como na questão da história do plano B e da articulação de fora do PT para dentro, aludindo ao nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, as pessoas podem discordar, mas tenho certeza que elas nos respeitam mais ainda do que respeitavam antes, porque sabem que a gente não verga a pressão, não vai ter cara feia, não vai ter setorista, como você fala lá do Twitter, Wellington, que fica agora vendo e produzindo banner e tal, de hora em hora, e botando. Isso, inclusive... Vou mencionar aqui a ideia. Camila Govedice vai fazer um banner que é muito bom. A gente quer fazer um esclarecimento público, Wellington. Toda a propaganda que esse pessoal está fazendo para a gente, lá com tweets e com banners feitos, né, aumentando a nosso alcance, não é pago. A gente não paga nada. É propaganda gratuita que eles estão fazendo da gente, tá? Não sai. A gente já gasta com outras coisas, comprando máquina, software, mas essa propaganda gratuita lá que o pessoal do Twitter lá do esquema lá está fazendo, é por eles mesmos. A gente não pagou nada, né, Wellington? Pois é, além de tudo, a gente conseguiu emplacar aí o B de bola nas costas, né? Foi usado lá no aniversário do PT pelo senador Lindbergh Farias. Wellington, e de fora para dentro, usado pela Gleisi também. Pois é. Então, inclusive o senador queria participar hoje à noite, mas tinha um compromisso familiar, ele não pôde. Mas a qualquer momento ele volta aqui no Duplo Expresso para conversar com você que assiste. Mas eu vou anunciar, eu vou anunciar tempestivamente. Mas quem teremos essa semana, só falta confirmar a data, é a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Vai vir aí com a gente conversar que o plano é Lula de A a Z. Para falar, repetir que a ordem, ela como representante do PT, vai vir aqui durante a semana, falta só determinar o dia, falar com a gente sobre essa questão, Wellington. Com certeza. Então... A gente não fica chutando aqui, não, e nem fazendo lobby para este ou aquele. A gente está trabalhando com as pessoas que decidem e que querem realmente encampar desse projeto de defesa de Lula, lançamento da campanha de Lula, eleição de Lula. É isso aí, é Lula de A a Z. Rômulos, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe do Duplo Expresso, Camila Govedice, que é a nossa produtora, aos outros colaboradores. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com o Duplo Expresso. Temos o João Vicente Goulart e também o Carlos Krebs comentando com a gente e muitos outros assuntos da atualidade política a partir das 6 da manhã, aqui mesmo, duploexpresso.com. Rômulos, um abraço, boa noite e até amanhã às 6 da manhã.